Olá, boa tarde. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana vamos falar sobre saúde, mas principalmente saúde vinculada à crise dos municípios, à crise das cidades, agora com o governo federal cortando quase 14 bilhões de reais só da área da saúde, afora os outros recursos que também serão frustrados para a área e atinge principalmente aqui Alagoas, onde mais de 70% da população depende do SUS e até para buscar medicamentos ou fraldas geriátricas, essas pessoas procuram a Defensoria Pública. E em Alagoas, o homem da saúde que vai para o embate com os órgãos públicos é Ricardo Melro. Ricardo, muitíssimo boa tarde. Essa situação que envolve exatamente a saúde e agora com a crise no governo federal, com os cortes, como é que a Defensoria hoje consegue realizar o trabalho dela, sabendo que o governo federal vem passando cada vez mais a tesoura, aliás, de uma maneira bem criminosa, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde, Odilon. Mas agradeço as palavras elogiosas, mas tenho que fazer jus aos colegas, né, que eu não trabalho, né, sozinho ali, isolado na Defensoria. Somos 4 defensores, eu atuando no atendimento inicial e os colegas junto aos juízes. Então, é um trabalho realmente difícil, nos envolvemos muito emocionalmente, mas graças a Deus eu acredito, né, que temos uma demanda positiva para o cidadão. Em relação à sua pergunta, realmente, né, o sistema público brasileiro de saúde, ele já era subfinanciado, né? Principalmente quando você leva em consideração os países aqui vizinhos, como Chile, Argentina, apenas a título de exemplo, que tem proporcionalmente um sistema que se aplica mais recursos à saúde pública do que aqui no Brasil. E no Brasil, na crise que se aparece, corta-se um valor desse aí, né, bilionário, e se já era ruim, né, todo mundo sabe disso, só tende a piorar. E piorando, só vai aumentar a judicialização. Então, a situação realmente é dramática, beira, eu sempre digo isso, ao ilícito penal. E, infelizmente, a população menos favorecida economicamente vai passar por apertos, por maus bocados para conseguir o seu devido procedimento cirúrgico, o seu exame, o seu medicamento. Aliás, já estamos sentindo isso na pele, né? O ano de 2015 é um ano que vem sendo marcado na saúde aqui em Alagoas pelo desabastecimento, seja dos medicamentos de alto custo, seja de coisas mais simples como uma fralda geriátrica, uma fralda para uma pessoa que esteja incapacitada, até mesmo bolsas de colostomia, né, como recentemente apareceu na Defensoria, a Associação dos Ostomizados, se não me engano é esse o nome, aquelas pessoas que tiveram um problema como câncer de intestino e hoje precisam fazer uso dessa bolsa e estão colocando fraldas no lugar dessa bolsa, até sacolas plásticas do supermercado. Quer dizer, sacolas plásticas do supermercado mesmo? Fere a dignidade, isso pode levar a uma infecção, né? Uma coisa assim mínima. E por que isso está acontecendo? Nesse caso específico, é falta de planejamento, na minha opinião. Você tem um cadastro de quantas pessoas recebem esse material, você sabe como está o estoque e parece que deixa para adquirir, né, para reabastecer num período muito curto, muito próximo ao fim do estoque. E já estamos há 2 meses nessa situação. Só exemplificando, mas temos aí os pacientes de Alzheimer que estão sem medicamento há cerca de 4 meses, 3 meses, né? Isso é o Estado ou o município? Os dois. Os dois. O colostomia é o município, o Alzheimer é o Estado e o município. Se você, diabetes, por exemplo, as insulinas, desde 2010 não tínhamos problemas, né? Resolvemos isso judicialmente no ACP, fizemos um termo de ajuste de conduta, foi feito um protocolo complementar do SUS, colocando aquelas insulinas que hoje não, que até então não eram previstas na portaria nacional. Então, a exemplo de outros estados, fizemos uma portaria complementar aqui e diminuir cerca de 50%. Esse ano faltou, está sendo regularizado agora. Mas
É isso, tem uma demanda gigantesca para hemodiálise para os pacientes transplantados, né? Que está faltando também para transplantados, pacientes que têm aquela esclerose amiotrófica lateral, né? Quando isso é terrível, mas você tem como retardar a progressão e está faltando também. Então, tem outros medicamentos. Isso sem falar nas questões relacionadas à cirurgia e exame, que para você conseguir também não é fácil. Foi criado há algum tempo, há cerca de 2 anos, o NIJUS, que é um núcleo para evitar a judicialização. Ele vinha funcionando muito bem até no mês de outubro ou setembro do ano passado. Aí vem a mudança de secretaria municipal, aí mudou o governo e do estado também, de modo que ele não está tendo aquela mesma efetividade de antigamente. Não por falta de compromisso dos funcionários que lá estão, mas é porque foram retirados alguns funcionários, tem alguns produtos que não estão mais presentes na farmácia e ele não consegue também dar a vazão que a população precisa. Então, hoje, fala assim, vamos evitar a judicialização, nós passamos a maior parte do nosso dia com o telefone aqui, aos nossos ouvidos aqui, pedindo resolução administrativa. Trabalhamos junto às clínicas, aos hospitais, ao próprio CORA, que é a Central de Regulação dos exames, das cirurgias, das consultas, com os secretários, vendo a melhor forma de conseguir atender aquele cidadão sem ir à justiça. É mais rápido para o cidadão, é menos oneroso para o Estado, mas é muito angustiante. É mais fácil, acredito, entrar na justiça do que resolver extrajudicialmente. O desgaste é muito maior da resolução extrajudicial do que da resolução judicial. Judicial é só, já temos um modelo ali, vamos adaptando para cada situação e manda para a justiça, mas não queremos isso. Você tem uma ideia, no último mês tivemos cerca de 311 atendimentos no mês de julho, judicializamos 43 ações. Então, e o restante, o que foi que houve? Resolução administrativa. Então, é preciso fortalecer esse núcleo, que é o núcleo interestadual, para evitar a judicialização. É preciso fortalecer a atenção básica, isso todo mundo sabe, né? Os postos de saúde têm que funcionar, tem que despolitizá-los, digamos assim, colocar técnicos, pessoas comprometidas com a população daquela região, né? Daquela comunidade. Enfim, e ter um planejamento melhor para não deixar as coisas faltarem, porque a judicialização, ao contrário de algumas pessoas que por má fé propalam, né, causa a desorganização do SUS. Pelo amor de Deus, quem trabalha na área sabe que, na realidade, a judicialização ela é justamente a consequência da desorganização do SUS. E não o contrário, o SUS não é desorganizado por conta da judicialização, ela só existe por conta da desorganização, ela é consequência, ela não é causa. Então, estamos aí na Defensoria Pública, aí, trabalhando aí desde 2006, aqui, quando chegamos a Maceió, viemos de Palmeira dos Índios, nessa área aí. E quando a gente espera, né, a gente acredita que vai melhorar, né, está melhorando, né, certas situações não serão mais tratadas nas reuniões e você senta numa reunião e vem aquele assunto que você tratou há 6 anos. Aí você, poxa, peraí, isso já passou, vamos tratar de outras situações. E, no entanto, a coisa não acontece, entendeu? Infelizmente, hoje vivemos um momento muito complicado, muito delicado. Eu, particularmente, que trabalho desde 2006 nessa área, nunca vi um momento tão difícil aqui. Porque, geralmente, ou o estado de Alagoas estava ruim, mas o município de Maceió estava trabalhando de forma adequada. Estava tentando exatamente cobrir, não é? Isso, mas Maceió estava ruim, o estado estava melhor, mas nesse momento os dois não estão bem. E o governo federal, né, com esse corte, só veio a piorar. De modo que as perspectivas para a população que precisam do SUS não são boas. Mas eu vou além, Odilon, não só do SUS, viu? Porque o SUS ele tem seus problemas, mas a depender do plano de saúde que o cidadão faça o seu contrato, ele está caindo numa armadilha. Eu vou dar um exemplo. Faz pouco tempo, fomos chamados, acho que umas 18h30, um pai ligou aflito, não sei como conseguiu meu telefone, mas ligou, que a filha estava lá com uma crise aguda de apêndice e estava lá naquele hospital do Apvida, se eu não me engano. E fomos lá tentar resolver.
Chegamos lá, disseram que não iriam fazer a cirurgia, foi negada porque estava na carência. Só que todos que trabalham nessa área sabem que a cláusula de carência não incide para urgência e emergência. Ali era um caso de urgência ou emergência. Apendicite aguda que se estrangular pode causar uma infecção e levar a óbito, todo mundo sabe disso. Depois chegamos lá para resolver isso, tivemos que chamar a polícia, até porque havia um crime ali sendo perpetrado, né, para levar em flagrante o diretor. E não, os diretores já tinham saído, né? E tivemos, no final das contas, que fazer o contato com a secretária Rosângela do Estado para pedir para que o HGE recebesse, né? Que estava indo para lá com urgência, estava lá desde 4 ou 3 horas da tarde, internada dentro do hospital. E foi uma ambulância levada para o HGE, foi feita a cirurgia dela e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, você veja, a pessoa tentou fugir do SUS, porque o SUS não é bom, e foi para o plano de saúde. Chegou no plano de saúde e teve que voltar para o SUS deu a cobertura. E o HGE, isso também. O HGE, há muitos reclamos do HGE, mas o HGE torna-se o hospital aqui em Alagoas que tem as portas abertas para todo mundo. Então, ao invés de ser um vilão, como às vezes tentam colocá-lo na mídia, na realidade ele é uma vítima, porque a saúde, seja suplementar, não funciona bem, termina lá o cidadão que tem um plano precisando do HGE, como nesse caso, como a atenção básica que não funciona e todo mundo termina indo para o HGE. Os pacientes de oncologia, de câncer, se você for lá hoje, com certeza vai ter pelo menos uns 10 pacientes internados com câncer. E está fazendo o que no HGE? Essa é a grande pergunta, né? Não está fazendo nada, está tomando morfina para controlar a dor e esperando que um centro de referência, um CACOM, né, que chama, né, que aqui em Maceió temos o Hospital da Santa Casa e o HU. E em Arapiraca temos o Chama e tem um outro hospital que eu não me lembro agora, porque eu não trabalho muito, acho que é a AFRA, não sei o que, a AFRA, alguma coisa assim. E está esperando que esses hospitais recebam para fazer a biópsia, fazer o diagnóstico, para começar o tratamento. E nessa parte de oncologia mexe muito, porque a gente sabe quão grave são esses tipos de câncer que vão aparecendo. E tem uma lei, não recordo o número dela agora, mas ela dá um período para você iniciar o tratamento, né? Uma lei federal. O SUS, uma lei federal. Você tem 60 dias após o diagnóstico. Aí você vai perguntar, mas ninguém aqui está descumprindo a lei porque não teve diagnóstico. E por que não tem um diagnóstico? Porque não se faz a biópsia. Então, para estar dentro da lei, você não faz a biópsia. É uma lógica macabra, né, de estar dentro da lei. É uma fraude na realidade, né? Isso não cabe. Temos, inclusive, uma ACP que está com o doutor Manuel Cavalcante, excelente magistrado, diga-se de passagem, justamente para coibir isso, né? Proibir que esses pacientes vão ao HGE e passem mais de 10 dias ali internado, né? Entrou no HGE porque está na situação de emergência, passando mal, então lá é que tem porta aberta mesmo. Os CACONs, infelizmente, criam algum tipo de dificuldade para receber. Então, vai para o HGE, mas do HGE em 10 dias, saia dali, vá para lá, para a Santa Casa, vá para o HU, faça logo a biópsia. Ali ele não tem o que fazer, não tem oncologista ali para tratar dele, não tem quimioterapia, não tem nenhum tratamento. Então, está esperando o que ali? Que o cidadão morra? E os pacientes vão ficando ali. Então, tem que ter uma velocidade maior para cuidar desses pacientes. Ricardo, decisão judicial por aqui em relação à área da saúde, ela vem sendo cumprida? Mas esse é um grande problema, um grande dilema. Não tem quem fiscalize, na verdade? Os que fiscaliza somos os próprios autores das ações. No caso da Defensoria, que eu acho que é responsável por 94%, 95% dessa demanda, o que nós fazemos? Olha, está sendo descumprida, vamos pedir o bloqueio das contas públicas para poder fornecer aquele procedimento, ou a prisão do respectivo funcionário que esteja dando causa, que pode ser o gestor, ou um determinado diretor de hospital, ou um determinado funcionário. Mas a verdade é a seguinte, que hoje decisão judicial, em regra, eu costumo dizer isso e algumas pessoas ficam até chateadas, mas ao serem recebidas pelo gestor, a sensação que nos dá é que ela é feita de papel de rascunho. Recebeu, é mais uma, está ali e não vai ter consequência para o gestor. Por quê? Porque hoje os juízes não mandam prender,
crime de desobediência não está sendo levado à frente, uma condução coercitiva para lavrar o TCO, porque crime de desobediência é um crime de menor potencial ofensivo, então não tem prisão para isso. O que tem é uma condução coercitiva até a primeira delegacia para lavrar o TCO. Também não é feito, improbidade também não houve nenhuma ação aqui em Maceió especificamente por descumprimento. E o que resta para conseguir dar efetividade a essa decisão é o bloqueio da conta pública. E olha a má-fé, tem acontecido, por exemplo, dos gestores lá, dos funcionários das secretarias, não necessariamente o secretário, mas a pessoa que vai lá vai com poderes para fazer isso, e quem dá esse poder é o secretário, como da Procuradoria mesmo, pedir, olha, não bloqueie essa conta única não, porque tem recursos federais e termina atrapalhando na prestação de conta desse convênio. Bloqueio dessa conta, aí dá o número da conta. Aí quando você vai fazer o bloqueio, a conta está zerada. Até má fé, deslealdade, né? A gente está lidando com vida, com saúde. Até o juiz se aborreceu. Peraí, que é isso? Vocês dão um número da conta e tiram o dinheiro da conta. Quem faz isso é prefeito? É isso, Ricardo? A prefeitura faz isso, a Secretaria do Estado faz isso. E eu até sempre digo, olha, é um contrassenso, porque quando nós demandamos, queremos dar a saúde que aquele cidadão está precisando. E a gente vê muitas vezes o município recorrendo, né? O Estado muitas vezes nem recorre nem contesta, porque diz, olha, está errado mesmo, tem que entregar, mas o município recorrendo disso. E quando a gente vê, olha, estamos lutando para entregar saúde a você, mas o município está recorrendo e lutando para que você não tenha direito à saúde e que você morra, se for o caso de morte. Então, eles que deveria dar assistência à saúde, está brigando para que você não tenha saúde e que você morra. A sensação é essa. E a realidade é essa. O que falta muitas vezes é essas pessoas terem contato com gente, conversar com as pessoas, saberem que atrás daqueles papéis, daquela tela do computador, já que hoje tudo é digitalizado, existe não apenas letras ali, palavras, papel, mas existe angústia, sofrimento e existe também esperança, não é? Tem sentimentos ali. Como essas pessoas ali não veem o cidadão que está ali solicitando, não vê o sofrimento nos olhos deles, a angústia de um pai, de uma mãe, não é? Então, acho que está tratando de teorias, mas não está não, ali tem sofrimento, tem angústia e tem esperança também. E cabe a gente aqui no sistema de justiça, aqui a Defensoria, o Judiciário, tentar minimizar esse problema, né? Sabemos que é uma fantasia o SUS, essa é a verdade, né? Uma belíssima lei, mas que na realidade ela não consegue abraçar toda a demanda, né? Principalmente por falta de recursos, também não é só falta de recursos, é de planejamento também. Mas, Odilon, o que eu só retomando aqui o raciocínio, então o que é preciso é buscar o fortalecimento dessas vias para evitar o judiciário, porque o judiciário vai se tornando ineficiente também, digamos assim, pelo congestionamento, né? Eu não tenho os números aqui agora, mas a demanda é gigantesca, está aumentando, tá? Esse ano já aumentou em relação ao ano que se passou, e os gestores, eles precisam fortalecer os meios de resolução extrajudicial. Cumprimento de decisão judicial, hoje é difícil ter um cumprimento voluntário. A ordem judicial chegou e é para ser cumprida, não é cumprida. As pessoas precisam ter em mente, a ordem judicial é uma ordem, é uma decisão, não é um conselho, não é uma recomendação. A partir do momento que as pessoas receberam a decisão e simplesmente a interpretarem como um simples conselho, viveremos um estado de caos. Cada um faz o que quer, né? A Defensoria pede, o Ministério Público pede, mas o juiz, ele manda. E os gestores têm que ter isso em mente, têm que cumprir. E o juiz também tem que ter em mente que tem que lançar mão de medidas para fazer cumprir a decisão. Fazer com que o gestor se lembre que está diante de uma ordem e não de um mero aconselhamento ou de um pedido. Agora, Ricardo, isso não acontece exatamente porque existe uma certa leniência do próprio judiciário em relação a isso. Eu vou explicar.
Eu me lembro que uma vez, numa das crises que a Santa Mônica enfrentou aqui em Alagoas, a maternidade de Santa Mônica, o judiciário chegou a analisar um pedido até de prisão de secretários, secretário municipal de saúde e secretário estadual de saúde. E houve uma movimentação imensa do próprio governo para se buscar uma solução em relação a isso. Hoje, por que não se opta, já que a pressão, quando é direta para a pessoa, ela encontra a solução para isso, por que não se opta pela recomendação de prisão mesmo do secretário, dos secretários, sejam municipais ou seja estadual, considerando que essas situações, essas circunstâncias, elas são tão reais em relação a isso e ferem até a dignidade humana. Olha, Odilon, naquele episódio eu lembro bem, quem fez a ação fomos nós aqui, fizemos a ação para contratar leitos de UTI neonatal sempre que faltasse na Santa Mônica. E era uma mortalidade grande na Santa Mônica por falta de UTI neonatal. E o prazo, em face da urgência ali, foi um prazo horário, uma multa por hora, inclusive. E não foi cumprido. No dia seguinte, passamos na Santa Mônica para saber como estava sendo o cumprimento e nos deparamos com um recém-nascido lá que faleceu por falta de leito, de um UTI neonatal. E nós indagamos, mas vocês não receberam autorização do secretário para transferir para os hospitais particulares? Não, eu quero uma certidão nesse sentido. E fomos ao juiz, o doutor Fernando Torinho, hoje desembargador, e relatamos a situação e pedimos a prisão, até que se fosse cumprida a decisão. Uma medida que a gente chama nos Estados Unidos de contempt of court, ou seja, uma medida para garantir a dignidade e o respeito à corte. E ele determinou as prisões, e você veja que em questão de horas depois daquela decisão, daquela ordem, os hospitais particulares foram contratados. Então, eu digo sempre, de tempos em tempos, infelizmente, ninguém quer isso, nem a Defensoria quer pedir uma medida extrema dessa. Tenho certeza que o Judiciário também não quer determinar, mas, infelizmente, os fatos mostram que, em tempos tem que vir uma medida dura, justamente para isso que eu acabei de falar, para lembrarem aos gestores que estão diante de uma ordem judicial. E uma ordem judicial não pode ser recebida como um pedido, como uma solicitação, como um conselho. Ela é uma ordem. E, se não for cumprida, tem consequências. Desde aquele período, aquele momento, acho que foi em 2007, sim, nós ouvimos falar de algumas reuniões, alguns pedidos para evitar chegar a essa medida extrema, buscar outros meios. Mas é isso que eu estou dizendo, Odilon. Infelizmente, o judiciário, o juiz, ele tem que fazer respeito à sua decisão, sob pena de ficar desmoralizado, né? A pedra angular do judiciário, o princípio maior do judiciário é o princípio da autoridade. Existe, inclusive, para garantir essa autoridade, dispositivo penal, que é um crime de desobediência, né? Então, o judiciário jamais pode perder a autoridade. Se perder a autoridade, fica desmoralizado. Você não acha que ele já perdeu a autoridade em relação a isso? Quando você tem pessoas que buscam exatamente o judiciário para ter atendido essa demanda e essa demanda não chega? O que foi encontrado foi uma forma de substituir essa medida extrema de condução coercitiva ou de prisão, que é o bloqueio da conta. Só que quando o juiz parte para essa opção, ele passa a ser meio que gestor do SUS, porque está pegando o dinheiro do SUS e fazendo o papel do secretário, que é adquirir, fornecer medicamento, fornecer uma cirurgia, entendeu? O ideal é que ele determinasse e que fosse cumprida a decisão. Então, a depender do juiz que caia, o gestor vai cumprir, porque sabe que vem uma penada forte ali daquele juiz. Alguns juízes, não, esse não vai ter nenhum problema, não, eu vou, vai bloquear e não vou ter nenhum risco de sair daqui conduzido coercitivamente para lavrar um TCO. Então, eu acho que às vezes depende do juiz, mas o judiciário, como um todo, ele precisa rever o cumprimento de decisão por parte do poder público.
E se for o caso, aí sim, sentem-se na mesa com os secretários e digam, olha, minha gente, vamos começar a cumprir aqui as decisões, senão terão consequências aqui que vocês não vão gostar e não poderão reclamar, né? Porque eu vou garantir aqui que a minha autoridade seja respeitada, né? Alguns juízes, eles tomam essa medida. Outra medida é bloqueio da conta pessoal, que pode ser feito também, porque há uma cláusula geral para garantir a efetividade das decisões, né? Que está lá no artigo 461, né, que fala, né, dentre outras medidas, o juiz poderá fazer o seguinte, aí ele vem lá falando, exemplificar, só para exemplificar, busca e apreensão, bloqueio, tal, dentre outras. E nesse, dentre outras, o juiz tem um amplo, né, material aí, né, uma ampla ferramenta para fazer cumprir sua decisão, e uma delas é essa, o bloqueio, que, a depender do caso, ele é legítimo, sim, para poder garantir a saúde de um cidadão, que é o bem maior que devemos perseguir. Lembro-me, Odilon, que naquele momento tivemos uma reunião com o governo, então o governo do Teotônio Vilela, e foi tocado nessa mesa de reunião esse caso, que tinha sido injusto, o pedido e a prisão do secretário na época, não lembro quem era o secretário agora, tanto do Estado quanto do município, que são pessoas boas, sim, mas eu não estou tratando se são pessoas boas ou são pessoas más, não. Aqui a gente está tratando de cumprir funções. Então, mas entre a injustiça, pode até não ser justo, mas entre a injustiça, eu disse em mesa, de pedir a prisão do secretário, ou a injustiça de um pai enterrar o seu filho, eu sempre vou ficar com a injustiça de pedir a prisão, né? Eu acho que não existe injustiça maior de um cidadão que sequer precisaria ir à justiça, né, ao Poder Judiciário, mas conseguiu uma ordem favorável e o gestor não cumpriu. E pelo não cumprimento, o cidadão perdeu o filho. Então, me perdoe, mas eu acho que injustiça maior, injustiça mesmo, é que um pai seja submetido a isso. E naquele momento era comum que o cidadão que tivesse o seu filho na Santa Mônica, ao invés de sair de lá para fazer uma certidão de nascimento, um atestado de nascimento, saia na realidade em busca de uma certidão de óbito, né? Isso, ninguém pode passar por isso e nem passar por essa injustiça. Então, no confronto dessas duas situações, nós na Defensoria Pública, quando eu falo nós, somos todos os defensores que labutam, que trabalham nessa área, sempre vai optar pela proteção da saúde e buscar todos os meios que tenham alguma eficiência para a ordem ser cumprida. É isso que temos feito. Não queremos chegar nunca à medida extrema. Conversamos muito, nos damos muito bem com os secretários, pessoas decentes, doutora Rosângela, doutora Silvana, técnicos, conhecem a área, mas o sistema requer que a ordem judicial seja cumprida. Ricardo, o governo anunciou, e está inclusive publicado essa semana, foi publicado no Jornal Gazeta de Alagoas, que a reforma na Santa Mônica, ela iria atrasar. A previsão é que ela fosse concluída no próximo mês e essa reforma vai atrasar, enfim, diante da demora em relação à continuação desse material. É sempre recorrente nos governos se fazer a reforma da Santa Mônica. A reforma deveria melhorar a estrutura da Santa Mônica. Ela melhora? Odilon, se vai melhorar realmente, eu não tenho como dizer. A estrutura melhora se você consegue atender melhor as pessoas, principalmente as gestantes. Ela consegue ir? O problema da Santa Mônica ali era espaço, né? Ampliar o espaço para conseguir receber uma população maior. Seria um outro prédio? Não é? Pelo que eu soube, houve uma desapropriação do entorno da Santa Mônica para aumentar o número de leitos. A população aumentou, no entanto, não houve essa evolução na Santa Mônica. Me parece que vai aumentar o número. Se vai ser suficiente, realmente eu não tenho como explicar, não tenho esses dados.
Acredito que foi inaugurada, né? Ela foi reaberta apressadamente, né? Eu acho que em janeiro, foi fevereiro, e teve aquele problema na infraestrutura, teve uma chuva e teve uma pane, e graças a Deus conseguiram fazer toda a transferência para o HGE e reservar uma ala no HGE para ela funcionar, que já tinha vindo do HU, né? Já durante algum tempo. Mas agora eu acho que, enfim, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Os técnicos que deram ok para aquilo ali, eu não conheço o processo, né? Mas foi um desastre, não poderiam jamais, provou-se que não poderia, né? Não se pode fazer política, né? E nem propaganda com isso, porque quando acontece, ninguém quer ser o pai da criança, né? Ninguém quer ser o pai da tragédia. Então, né? Então não pode, né? Então foi uma lição. Eu acho que tão logo retorne os serviços, aí vamos saber realmente se essa ampliação vai atender à demanda atual. Eu realmente, se vai ser o suficiente, eu não tenho como informar no momento. Eu acredito que, sinceramente, não teremos sim ainda que garantir aquele leito privado de retaguarda de UTI neonatal. Veja, Odilon, desculpe só ainda. Por favor, pode continuar. Aí eu volto lá para o começo. Aquela ACP ainda não foi transitada em julgado para garantir os leitos de UTI neonatal. Está na Justiça Federal. A Justiça Federal sentenciou favoravelmente ao pleito, não tinha como ser diferente, porque está mais do que provado que a quantidade de leitos não são suficientes. Mais de 90 crianças já foram transferidas e a grande maioria vingou, né, sobreviveu, o que mostra se tiver um atendimento correto, apesar daquela situação de alto risco que se encontra, tanto que vai para uma UTI, mas a grande maioria vingou, sobreviveu. E veja você que o Estado de Alagoas recorreu da decisão, recorreu dizendo que não precisa, que não tem responsabilidade para informar, ou seja, parece que está recorrendo para que as crianças morram. Aí eu digo, rapaz, olha, uma falta de bom senso, né? Provou-se, os fatos demonstram que necessita, é só pegar a quantidade de crianças que já foram transferidas e dizer que recorrer para querer caçar uma decisão que está salvando vidas. Eu acho que falta uma reflexão maior sobre isso. Tem uma demanda que a Defensoria vem recebendo aí nos últimos anos, que são as pessoas que ficam desesperadas atrás de tratamento para os filhos drogados, os drogaditos. E você lembrou agora que o Estado recorre dessa decisão dos leitos de retaguarda para os bebês, mas o Estado também recorre e geralmente o Tribunal de Justiça, a decisão sempre é favorável em relação aos drogaditos, para que o Estado assuma diretamente o tratamento desses drogaditos. Mas o Estado recorre e essa demanda chega à Defensoria. Como é que fica isso? Veja, nós conseguimos, através de uma ação civil pública, acabar com essa demanda individual, que era a maior demanda, né? Antigamente era para insulina, para diabetes. Depois passou-se justamente para internação compulsória, tratamento dessas pessoas que se envolveram com essa droga. E no ACP conseguimos uma decisão difusa, né? Para, em todos esses casos, o município de Maceió e o Estado de Alagoas providenciarem um médico para analisar esse cidadão e, no caso do laudo médico, indicar um tratamento extremo, que é um tratamento contra a vontade, é involuntário, a pessoa vai ser tratada contra a vontade. Se esse laudo fosse positivo no sentido que esse cidadão não se encontra mais capacitado para gerir sua vida, virou um risco para si, para a família, ou seja, é governado pelo instinto do vício, que está ali feito um zumbi nas ruas, né? Então, esse cidadão teria que ser resgatado e ser tratado. E acabamos com essa demanda individual. A ação foi contra o Estado e contra o município. Aí eu queria, só para uma questão de justiça, informar que o Estado de Alagoas não tem recorrido mais, não só desse caso, mas de outros casos, porque ele já teve a maturidade ali, os procuradores, tanto que
trabalham com essa demanda que, olha, realmente o Estado tem esse dever aqui, então tem que ser fornecido. E não tem feito os recursos, sequer contestado e está dentro da lei, isso que tem sido feito. O município é que é o grande problema, que vem recorrendo sempre de tudo, porque tem aquele pensamento, temos que recorrer de tudo. Mas é o papel do poder público. Absolutamente tudo eles recorrem? De quase tudo. É recorrendo, dizendo que não tem responsabilidade para fornecer aquele tratamento, dizendo que a Defensoria Pública só demanda contra o município. E o pessoal ainda fala isso e a gente até dá algumas gargalhadas desses argumentos, porque eles falam sem sequer ter elementos para falar. Por exemplo, você procurou saber qual é a demanda contra o Estado, se é maior que contra o município, então nem sabe. Fica falando, né, e achando que a mentira sendo repetida várias vezes vai se tornar realidade. Só que nós temos os dados todos, número de processos, nome das partes enfim. E o Estado sempre é mais demandado do que o município. Mas o município insiste em dizer que aquele cidadão não tem direito àquele tratamento. Não tem direito, e como é isso? Então o cidadão vai morrer? Não é que ele não tem, mas não é o município que deve dar. Quer dizer, é uma situação que já chegou no Supremo Tribunal Federal no ano passado e em sede de repercussão geral, ou seja, aquela decisão que vale para todos os casos. Foi dito, olha, a responsabilidade pela saúde não é do ente A, do ente B ou do ente C, não é da União nem do Estado ou do município. Especificamente, é de todos ou de alguns, eles são solidários. Se o município foi demandado e arcou com aquele custo, ele vai buscar esse ressarcimento junto à União. O Estado também, o Estado tem feito isso. O município não tem um conhecimento que se tem feito. Ou seja, não adianta ficar jogando uma cortina de fumaça. A demanda é só contra o município. Não é. Quem está falando isso está agindo de má fé e está mentindo. Né? Temos os dados para quem quiser, com nome de paciente e número do processo. O município não tem responsabilidade para... Mentira! Vocês estão cansados de saber que tem. A responsabilidade é solidária. Tem que cumprir a decisão. Então, Odilon, enfim, essa a situação. No caso, Ricardo, hoje uma situação muito comum, e agora com as eleições, a gente vai estar um ano agora das eleições, a partir de outubro, uma situação sempre comum nos municípios é que postos de saúde fiquem nas mãos de grupos políticos, em especial vereadores. É uma situação bastante comum, inclusive em Maceió. Isso daí atrapalha de alguma forma a gerência da saúde? Só voltando à pergunta anterior, me desculpe, porque eu terminei fugindo dela em relação aos drogaditos. Hoje o grande problema que temos em relação aos drogaditos, me permita... Não, claro, fica à vontade, Ricardo. É em relação às clínicas. E tem algumas clínicas, nenhuma pública, todas particulares, e muitas delas sem nenhuma condição de cuidar e recuperar aquele cidadão. E precisa se organizar esse credenciamento que não tem. Como é que vai fazer isso? Com edital, lançar um edital, colocando os requisitos mínimos, o valor do pagamento, né? Para que as clínicas que preencham essa situação possam trabalhar junto ao município, junto ao Estado, de forma eficaz. Exatamente. Isso precisa ser regularizado. Já foi objeto de uma decisão do Dr. Manuel Cavalcante, repito, excelente magistrado que está conduzindo essa CP. E vem sendo descumprido. Ainda não foi lançado esse edital, isso já tem algum tempo. O doutor Manuel já salientou que vai tomar uma medida extrema por conta do descumprimento. E hoje o grande problema na questão do tratamento dos drogaditos é justamente esse. É organizar esse setor privado. É exemplo que tem na rede hospitalar normal, que são poucos hospitais públicos e muitos privados. Aí você vai credenciar e tem todo o procedimento para credenciar. Então, tem que fazer o credenciamento também dessas clínicas, aquelas que têm condições de receber e as que não têm. Né? Isso aqui não pode, quero ganhar dinheiro, vou alugar uma casa aqui, vou pintar, botar aqui um assistente médico, o médico vai um dia na semana, vai arrumar outra coisa. Né? É lógico que tem também os bons profissionais que têm realmente um compromisso, até porque passaram por alguma situação em família e conseguiram sair daquele monstro que é ter um filho, né, nessa situação, e vamos também ajudar uns dos outros, e partiu para fazer esse trabalho que não seria dele, seria um trabalho do Estado, mas ele, por solidariedade, abraçou, mas precisa sim de um complemento financeiro até para pagar, no mínimo empatar as contas, né? Mas também tem o oportunista,
que está ali porque vislumbra uma possibilidade de ganhar dinheiro. Mas quem tem que organizar isso é o poder público, que está pagando, né, esses entes, né? É o dinheiro do povo e tem que ser gasto com responsabilidade. E está faltando essa organização, que tem que ser via um lançamento do edital com todos os requisitos para que essas entidades venham a trabalhar para o poder público. Em relação aos vereadores à frente dos vereadores, me parece que isso não acontece somente nas eleições, né? Me parece que isso vem durante, né, todo o mandato, né? Isso que nós ouvimos. Eu acho que tem áreas e áreas que você pode praticar o fisiologismo político, né? Essa troca de cargos, né? A saúde foi uma grande bandeira do prefeito Rui Palmeira, que gosto muito, uma relação pessoal muito boa com ele, de muitos anos, né? Ainda na adolescência a gente, né, nos conhecemos, é uma pessoa honesta, um cara que tem boas intenções. Agora, em relação à saúde, eu acho que não é um lugar de se fazer fisiologismo, não, até porque, né, uma das grandes bandeiras foi a crítica à gestão passada do Cícero Almeida, que foi um desastre, né? E infelizmente, me parece que a atual gestão do Rui Palmeira não acertou, né, em relação à saúde. E me parece que os postos de saúde também continuam objeto de alguns acordos políticos, e nas secretarias de saúde, ele, na minha opinião, ele trouxe agora uma grande secretária, que é a Silvana Medeiros, mas a gente lamenta que tenha sido agora já no final da gestão, e conseguir mudar muitas coisas que estão aí agora é difícil até para o prefeito, e até mesmo em relação a essas questões dos postos de saúde. Eu acho que quando a pessoa... a atitude mais radical que o prefeito deveria adotar em relação aos postos, para a saúde pública funcionar? Na minha opinião, é realmente torná-lo uma área inegociável. Olha, isso aqui é Ele bater na mesa e dizer, olha, essa área o vereador não assume. Aqui não vai assumir, aqui serão técnicos, isso aqui vai ser a menina dos olhos de ouro, isso aqui vai ser minha principal bandeira de campanha numa possível reeleição, se ele tiver a intenção de ir para uma reeleição, ou que vai ficar marcado em mim para o resto. Fui o prefeito que consegui organizar alguma coisa do SUS. Porque para organizar o SUS, eu acho que tem que ter uns 3 mandatos, né? Ela vem ter sido tão sucateada durante tantos anos que vai ser difícil qualquer gestor resolver isso apenas um mandato. Mas para começar a recuperar, tem que ter essa medida mais dura, mais técnica, de ser uma área inegociável. Agora, isso é uma questão política, né? Uma questão política que cabe ao prefeito aí, que sabe o tamanho da responsabilidade que tem em mãos aí, né? Junto à população. Não nos esqueçamos que em 2013, naquelas manifestações, a principal pauta dos reclamos da população que foi à rua eram os serviços públicos. E dentro dos serviços públicos, o que mais se reclamou foi o serviço de saúde. Então, o gestor público que não queira sair como mais um, né, que passou e não fez nada para melhorar, eu acho que deveria abraçar com muito carinho essa área. Mas aí quem tem que resolver é quem teve voto e tem toda a legitimidade para traçar a política adequada. Longe de querermos aqui dizer como deve ser feito, não somos técnicos, sabemos de alguma coisa em face do contato diário que temos, tanto com a população quanto com os gestores, e também acompanhamos, né, a opinião pública, os noticiários. Mas a minha opinião é essa. Eu acho que deveria ser uma área inegociável, tem que ser tratada com de uma forma muito técnica, para dar o resultado que a população espera. É o princípio da eficiência que deve nortear todos os atos, todos os serviços públicos, e no da saúde, esse não pode jamais ser alvo de crítica, mas não só nessas bandas, né, na área de saúde, mas no Brasil inteiro, não é o que nós observamos, infelizmente. Nós vamos a um rápido intervalo, nós estamos conversando com o defensor público Ricardo Melro e nós voltamos já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada.
Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Na Câmara, mais de 30 leis que estavam sem tramitação desde a legislatura anterior foram promulgadas. É o caso da lei que proíbe o uso de paredões de som acima do volume permitido, a que exige a apresentação de documentos para a confecção de carimbos, a que destina vagas em estacionamento para gestantes e pessoas com crianças de colo e a que obriga a fazer o teste do coraçãozinho nos bebês nascidos na capital. É nesta direção que queremos continuar avançando. Afinal, uma cidade melhor se faz com cidadãos mais participativos. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Voltamos aqui com o último bloco do nosso programa, deixando a mensagem final. Ricardo Melro, defensor público da área da saúde, falando sobre os problemas, as situações envolvendo o SUS, enfim, e também a crise financeira que afeta as cidades e que, obviamente, chega diretamente ao posto de saúde, ao hospital, ao atendimento médico na área da saúde pública. Ricardo Melro, a sua mensagem final, então, ao nosso telespectador. Obrigado, Odilon, pelo espaço, tá? Eu sei que poderíamos passar aqui horas falando sobre o problema, são inúmeros, principalmente por cada especialidade, mas a mensagem aqui é que a Defensoria tem trabalhado com afinco, não descansa. Se a gente não consegue dar o resultado esperado, mas é porque não um trabalho que depende apenas de uma instituição, mas também depende de outras instituições, depende de uma resolução primeira junto à administração. Quando não há essa resolução, somente quando não há, vamos à justiça e sai a decisão do juiz, muitas vezes, em sua grande maioria, acatando os pleitos. Aí depois partimos para um terceiro estágio, que é o cumprimento dessa decisão, que há uma dificuldade muito grande de cumprimento, e quando não há cumprimento partimos para o bloqueio. Então, não é fácil, não é naquela velocidade que gostaríamos que fosse, que o cidadão precisa, né? Quem está doente não pode estar esperando, né? Quem está com o câncer não vai ficar paralisado. Olha, entrou, então vai ficar parado esperando agora a decisão e depois você continua a progredir. Isso não existe. Para aqueles que criticam a atuação da Defensoria Pública, dizendo que demanda apenas contra o município, procurem se informar melhor antes de passar essa informação leviana. Temos aqui alguns dados, por exemplo, no ano de 2014, ingressamos com 800 ações, das quais 311 foram contra o município de Maceió e 489 contra o estado de Alagoas, ou seja, quase 180 ações a mais contra o estado de Alagoas. E no mês de nesse ano de 2015, até o momento, foram 503 ações, das quais 262 foram contra o município de Maceió e 244 contra o estado. Ou seja, o município recebeu 18 ações a mais apenas, mas provavelmente vai terminar o ano com o estado com maior número. E eu gosto sempre de enfatizar, a grande maioria dessas ações eram para ser contra o município de Maceió, porque Maceió, ele além de ter a gestão plena, ele é referência para mais
de 90% dos outros municípios. O que é isso? Por exemplo, o município de Coeté do Nóia, Paripoeira, chega junto ao Ministério da Saúde, olha, vamos referenciar para esse tratamento, porque não temos condições de oferecê-lo à capital, o município de Maceió. Então, aquele dinheiro que iria para aquele município, para Coeté do Nóia, para Paripoeira, não vai para ele, vai para Maceió. Então, quando a gente ouve um determinado político conversando, enganando a população nas campanhas políticas, dizendo que, olha, o Pan Salgadinho recebe gente do estado todo, que não era nossa obrigação. Quando vocês ouvirem isso, pode dizer, esse cara está mentindo, porque é obrigação sim, porque recebe dinheiro daqueles municípios, do governo federal, para receber aquele cidadão do interior, porque Maceió aceitou ser referência para aqueles tratamentos, entendeu? Então, se formos judicializar conforme essas portarias que tem, a grande demanda seria contra o município de Maceió, mas sabemos que também ele não tem condições de arcar com essa despesa e tentamos sempre dividir junto com o estado de Alagoas e, na medida do possível, isso tem sido feito e de forma a proteger sempre o cidadão, aquele a qual todos nós devemos servir. Gostaríamos muito de não judicializar, gostaríamos de sequer existir esse setor na defensoria pública, mas isso é apenas um sonho, né? Acredito que não vai ser realizado nem tão cedo, e enquanto o SUS continuar subfinanciado, né, com um planejamento, digamos assim, um pouco irresponsável, a judicialização vai ser a saída, a porta de saída para essa população ter acesso àquele medicamento, aquele exame, aquela cirurgia que tanto lhe tira o sono, que tanto lhe causa angústia. O judiciário continuará sendo a esperança. Volto a frisar, o judiciário podem fazer críticas a ele, que não está sendo tão efetivo, que o pessoal está fazendo da decisão dele um rascunho, mas o judiciário é a última trincheira, porque quando falha o SUS ali, a secretaria, o posto de saúde, o hospital credenciado, e o cidadão vem para a defensoria também, quando falha em resolver essa situação, não é porque agiu com defeito, mas é porque não conseguiu o serviço extrajudicialmente. Então, a esperança que o povo tem é o judiciário. E, por bem ou por mal, aquela decisão vai sair do papel, não é? Seja por bloqueio de conta, ou seja pela medida extrema que pode ser tomada em relação ao gestor ou algum subordinado do gestor que esteja retardando o cumprimento da decisão. Então, não é regra o judiciário negar, fechar suas portas, não é regra, às vezes negam a liminar, recorremos e no tribunal conseguimos reverter, mas esse trabalho tem sido a grande, digamos assim, é a última trincheira, é a boia de salvação da população. Tem sido o judiciário, graças a Deus tem sido assim, e quero finalizar, desculpe aqui a pressa e os atropelos, mas dizendo que a judicialização não é consequência de desorganização nenhuma. Ela é consequência de desorganização, ela não é causa de desorganização do SUS, ela é consequência de desorganização. E enquanto continuar assim, ninguém pode fechar a porta do judiciário. Inclusive, recentemente vimos que num pacote lá em Brasília para tentar combater a crise, aventou-se a possibilidade de negar, liminar, que determine tratamento de alto custo, que não foi aprovado pelo SUS. Seria uma medida inconstitucional que todo juiz iria declarar a inconstitucionalidade via controle difuso, porque ninguém pode fechar a porta do judiciário. E se ela não está no SUS, aquele procedimento geralmente está porque o SUS demora muito a se atualizar os procedimentos, a lista. A própria Anvisa demora a atualizar a relação de medicamentos e aprovar os medicamentos que já estão sendo utilizados nos Estados Unidos, na Europa, e com essa demora vem a fragilizar o cidadão pobre, porque o rico pega um avião e vai fazer o tratamento lá, compra o medicamento lá, e o pobre não, o pobre fica sem acesso, porque a Anvisa não dá a celeridade que o caso requer, então esse cidadão só resta a porta do judiciário, e ainda bem que assim tem isso, ainda bem que existe, e qualquer medida para evitar isso seria de gritante inconstitucionalidade. Enfim, obrigado pelo espaço, a Defensoria está com as portas abertas e dando o melhor de si. Todos os colegas que trabalham nessa área
para resolver e entregar o remédio, o exame, a cirurgia, a consulta que o cidadão tanto sonha e se angustia por não ter acesso diretamente no SUS. Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigado também a você, telespectador, pela sua audiência, e nós voltamos na próxima semana. Até lá.